Continuando no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é aquela quadrilogia de Divaldo, que, através de Manuel Filomeno de Miranda, mostra um pouco a todos nós esse processo, né, de transição planetária, né, que envolve grandes mudanças, não só no planeta em si, mas em cada habitante vinculado a esse orbe. E nós estávamos conversando sobre os ataques que os espíritos, em desarmonia consigo mesmo, em desentendimento com as suas propostas de evolução, em desencorajados de mudança de caminho, acabam realizando contra espíritos que, em verdade, não são seus inimigos, mas pensam de uma forma diferente e, e dessa forma, tentam estimular esses nossos irmãos que optaram por seguir uma estrada diferente a reavaliarem seus caminhos. E ele consegue aqui no ponto que a questão contra os espiritistas fundamenta-se normalmente num sentido de ódio espontâneo, porque nesses viam inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastaram muitos daqueles contra os quais eram hostis. Investiam, portanto, com rancor e violência, atacando seus calcanhares de Aquiles, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. Quer dizer, esses espíritos, né, que são chamados de várias formas, né, espíritos inferiores, espíritos empedernidos, espíritos harmonizados, espíritos equilibrados, alguns chamam já direto de obsessores, são espíritos que desenvolveram sentimentos contrários àqueles que eles elegem como seus inimigos, pelos acontecimentos em suas jornadas, pelos momentos em que eles se acharam prejudicados ou vilipendiados, pelas dores e sofrimentos que eles se viram envolvidos durante o caminho, pelas perdas que sofreram, e que tudo isso acabou levando-os a procurar um culpado, procurar alguém que tivesse sido causador de tudo aquilo. E não aceitaram a proposta de olhar para dentro de si, de tentar entender em si o que poderia ter criado aquela situação ao seu redor. E quando se elege alguém para ser culpado das suas próprias mazelas, nós transformamos ele no nosso inimigo, no motivo a ser vencido, naquilo que tem que ser destruído. E como é normal entre a maioria de nós, quando criamos um propósito na nossa cabeça e ele é, de certa forma, combatido, entre aspas, por alguém, essa pessoa que tenta nos mostrar uma outra forma de ver e entender o processo acaba sendo arrastada também para o rol dos inimigos que querem o nosso mal.
E isso acaba gerando essa perseguição, e que ele fala aqui especificamente aos espiritistas. E isso é muito fácil da gente entender, porque os espíritas eles começaram a vislumbrar o mundo espiritual, a tentar entender melhor como tudo isso se relacionava com a nossa própria vida, as causas e consequências futuras dos nossos atos, o que acontecia de fato quando nós morríamos para a vida encarnada. E com essas pesquisas, né, com essas descobertas, foi se vendo que a morte não existia, que a nossa vida continuava, que o mundo dos espíritos era uma realidade e que tudo aquilo que a gente achava que foi um erro, que foi um grande sofrimento no nosso passado, poderia ser consertado, remediado, e a nossa vida, que a princípio poderia parecer desarvorada, sem rumo, poderia ser reajustada e retomarmos o caminho. Então, por causa disso, os espíritas se tornaram, com tanta veemência, os inimigos desses espíritos em desequilíbrio. Porque, com o pouco conhecimento que já se obtinha da realidade espiritual, se passou a tentar mostrar àqueles que ainda não a compreendiam que a realidade futura era diferente do que se pensava. Como a gente já comentou anteriormente, toda vez que nós temos uma convicção e aparece alguém para tentar mudá-la, a gente não encara com bons olhos. As leis divinas permitiam tal injunção porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação, de muitos agravos ao equilíbrio cósmico, que devem reajustar. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã, ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios, nos quais eram estimulados, ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Aqui só para lembrar, né, o que ele já fala em cima, né? Ninguém é convencido de fazer ou tentar, ninguém tenta derrubar ninguém buscando um ataque direto aos seus pontos fortes. Como todos nós, quando diz aqui, ainda somos espíritos ainda em processo inicial de caminhada, de relembrar quem nós somos, os nossos potenciais, de rever as nossas atitudes, consertando as confusões que já criamos no passado. Todos nós temos inúmeras possibilidades de sentimentos, de pensamentos que ainda precisam ser amadurecidos, precisam ser analisados com bastante amor, precisam ser vistos de uma outra forma. E são nesses pontos que esses espíritos que tentam se desvencilhar do que eles acham um ataque se apegam para tentar desfazer o nosso trabalho, tentar desvincular aqueles que buscam mudança, voltarem ao estado original de desequilíbrio e assim por diante. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres
e desejam reabilitar-se, mas por indisciplina e comodidade, não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. E aqui a gente fala de uma dificuldade clássica da humanidade, eu acho, como um todo, é a disciplina. Eu lembro do filme sobre o Divaldo Franco, inclusive, sobre a vida dele, em que ele tinha feito, né, depois que ele já consegue interagir, e a gente pode dizer, ficaram amigos, né, o Divaldo e a Joana, eles combinam de começarem uma tarefa com hora marcada, diariamente, e todo dia o Divaldo, com suas atribulações, com as suas necessidades, às vezes orientando, conversando com a pessoa, que o horário ia se aproximando, a Joana se apresentava ao Divaldo e chamava praticamente a atenção dele ao horário, para que ele parasse ali e fosse realizar o trabalho que eles tinham programado e combinado. E esse é o tipo de disciplina que muitas vezes ainda nos falta, de cumprir não o nosso papel em si, mas cumprir aquilo que a gente mesmo cria como meta, né? As coisas que a gente combina, mesmo que dentro da nossa cabeça. Porque sempre existe o não vou fazer agora, mas eu posso fazer depois. Se eu não fizer hoje, não tem problema, eu faço todo dia. Isso aqui que eu quero ver na televisão, ou isso que eu quero ler, ou essa conversa que eu quero participar, é importante, entre aspas, né? Eu tenho que dar atenção aqui ou ali, porque senão vai achar que é chato. E a gente não tem essa disciplina de assumir que compromisso firmado é definitivo. E uma vez que a gente olha nos olhos da espiritualidade e aceita quando qualquer proposta nos chega e dizemos sim, eles vão fazer a parte deles e ficam contando com a gente. E se a gente começa hoje eu não posso. Peraí, amanhã eu faço, mas depois de amanhã aí eu já tenho um filme que vai passar que eu quero ver. Não, o pessoal está aqui em casa, eu vou conversar. E a gente faz isso, a gente até um pouco por causa, né, daquele coisa de que não tem, que alguns acham, né, que não precisa se resolver tudo de uma vez, que tem que ter o seu tempo. Tudo isso mal interpretado e mal conduzido por nós mesmos gera essa disciplina. E a gente combina e não cumpre, combina e não cumpre, combina, cumpre pela metade e não consegue realizar. Então, a principal fraqueza, né, de que esses espíritos que querem nos estimular conhecem em todos nós e usam, não é propriamente as nossas fraquezas em termos de pensamento, de vibração, de desejos que ainda não conseguimos vencer, mas é a nossa indisciplina, a nossa incapacidade de assumir um compromisso e seguir com ele de qualquer jeito, porque esse é o caminho que a gente optou, que a gente escolheu.
Nesse momento de aflições variadas, eles próprios, os justiceiros, denominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os quem chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas de que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Por outro lado, merece reflitamos que todos procedemos de um pretérito nebuloso em que a opção do erro foi a nossa constante, diante das incomparáveis bênçãos a que todos nos chegaram no transcurso do tempo. Número expressivo que hoje está tentando refazimento nas hostes do amor e da verdade, trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Essa mancha no caráter abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos, que, sem dar-se conta, são transformados em instrumentos das leis de justiça, que fingem conhecer. Igualmente, estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior, e nos encontramos informados muito bem deste período de transição para um mundo melhor. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera na amada Terra, nossa multimilenária genitora, teremos que melhorar vibratoriamente ou, alucinados e sem a decisão de avançar, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. E aqui é exatamente o ponto onde as pessoas precisam refletir com muito cuidado e carinho. Uma das máximas, não apenas do espiritismo, mas de muitas formas de religiosidade e filosofia, é de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E que não adianta você tentar transmitir ou dar algum tipo de conhecimento para quem ainda não estiver preparado a isso, porque será perda de tempo. É o famoso dar pérola aos porcos, em que se transmite a ideia de que, para ensinar, o discípulo precisa estar disposto, não só disposto, mas apto a receber aquele ensinamento. E é dentro desse conceito que, na minha opinião, se desvirtua um pouco a mensagem do cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo de evoluir. Isso é uma verdade incontestável, ninguém questiona isso. De cada um tem a sua capacidade de compreensão individual, de conscientização, de andar, tem essa capacidade e o direito de andar na velocidade que quer. Mas isso foi confundido e alguns que, de certa forma, começaram a lembrar que precisávamos acelerar o passo, de que que esses não respeitavam essa ideia de cada um tem o seu tempo e o seu momento. E não é exatamente isso. É uma questão de como ele está dizendo aqui. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária genitora, teremos que melhorar vibratoriamente, ou, alucinados e sem a decisão de avançar, seremos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Então, quando alguém chega para a gente e diz que precisa prestar atenção
precisa realizar, precisa fazer, precisa correr até, entre aspas. É nesse sentido é que a opção da velocidade, da direção que se caminha é de cada um, individual. Ninguém questiona isso. Mas nós atravessamos um problema, né? Não digo nem um problema, né? Um momento na Terra em que, independente do nosso querer, a Terra tem uma programação a cumprir. E o que vai acontecer é exatamente o que está dito aqui. Quem conseguir vencer algumas de suas próprias dificuldades e se adequar à nova forma de pensar, viver e vibrar na Terra, vai poder, com mais tranquilidade e facilidade, continuar por aqui. Mas aqueles que se apoiarem simplesmente nessa ideia de que a cada um no seu tempo, eu não preciso correr, quando chegar a minha hora eu vou, podem não atingir o estado vibracional de pensamento ou de criação mental que esse mundo precisa. E ser gentilmente convidado a habitar o mundo com as mesmas condições que a Terra mantém como prova e expiação. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada um pode escolher o caminho que vai seguir. Cada um pode andar na velocidade que quiser. É seu direito. É uma lei que faz parte do universo. Mas se nós tivermos a capacidade de escolher o que seria melhor, acelerar o passo, buscar resolver coisas que estão pendentes e esquecidas, para que possamos chegar a um momento melhor da nossa própria jornada, encontrarmos um mundo de mais alegria, de mais felicidade, ou cedermos a esse costume de, se não der hoje, faço amanhã, e continuar sofrendo por mais quanto tempo no mundo de provas e expiações. Essa é a grande diferenciação que todos devemos pensar e refletir. Quando alguém fala que precisamos acelerar o passo, não é simplesmente saia correndo e faça atabalhoadamente as suas tarefas. O que se quer dizer é preste atenção, porque nós temos todo o tempo do universo. Mas a programação da Terra, ela tem prazo. Se nós conscientemente escolhermos não seguir esse prazo da Terra, não há problema. Não seremos castigados por ninguém por isso, apenas por nós mesmos, que escolhemos seguir no mundo de expiação, de dificuldades, de sofrimentos. Quando podíamos ter pensado com mais calma, com mais carinho, com mais amor, e apertado um pouquinho o passo para chegar no ponto onde poderíamos desfrutar de um mundo com mais amor, com mais compaixão, com mais compreensão, com mais alegria, com menos injustiça, com menos dor, com menos tristeza. Criminosos, cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde há alguns anos, infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual.
quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente neste momento de luz e sombra, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. Isso já foi discutido várias vezes, né? Já foi falado, já foi visto, né? Que a Terra parece estar cada vez mais confusa, o desamor parece estar predominando, são tantas confusões, tantas lutas, tanta dor, tanto sofrimento. E aqui vale a pena a gente refletir, né? Quando a gente costuma dividir os espíritos em bons e maus, por que então a espiritualidade, nesse momento em que tenta transformar o mundo em que vivemos, a carinhosa terra que nos abriga, num mundo melhor, permitiria que tantos espíritos, entre aspas, maus e perdidos, viessem aqui? E preste atenção no motivo que a espiritualidade dá: a compaixão, a misericórdia. Mesmo esses espíritos ferrenhos no desequilíbrio, na desarmonia, no seu egoísmo, na sua vaidade, eles vêm aqui para ter mais uma chance, para que, enquanto encarnados, eles possam tentar ser tocados por outros trabalhadores com mais amor, com mais dedicação. E a intenção não é que eles virem de demônios a santos de um dia para a noite. É apenas plantar a semente para que mais na frente ele repense, que ela comece a brotar e ele possa pensar que há uma opção diferente, que há um caminho diferente. Ninguém imagina que esses espíritos tão endurecidos, com tanto desamor em seus corações, por uma encarnação, poderiam ser tocados e transformados. Talvez até alguns sim. Mas a espiritualidade sabe que a maioria não se renderá a isso. Mas eles estão vindo aqui para que a semente seja plantada, mesmo que eles não deem a menor importância, mesmo que eles não modifiquem em absolutamente nada a sua forma de agir e de pensar. É o direito ao amor, à felicidade que todos nós temos. Porque somos todos iguais. Somos todos merecedores do mesmo amor. Não existe entre nós bons e maus. Não existem amigos e inimigos. Não existem ataques e defesas. Existem irmãos. Existem filhos do mesmo Pai, do mesmo amor. E a nossa tarefa é compreender cada vez melhor isso e não convencer ninguém. Seguir o nosso caminho passo a passo da melhor forma possível e demonstrar em cada passo, em cada pensamento,
em cada palavra que sim, mudar é possível. Nos transformarmos em amor puro é possível.